Já estamos aqui de volta com o programa Consciência Próspera. Hoje aqui entrevistando, um bate-papo musical, um bate-papo inspirado realmente. Não tem como não nos inspirarmos com a instrumentalidade de agora desse instrumento que está sendo tocado, que é o sitar, a cítara, né? E a gente viu que o Marcos, ele é responsável por trazer aqui para o Brasil, né, várias linguagens aí orientais aí da world music. Ele também fez a trilha sonora de uma peça da Peça Teatral que é Os Lusíadas, não é isso? Exatamente. Foi um convite fantástico. A Ruth Escobar, que a origem dela é portuguesa, no ano 2000, quando o Brasil completou os 500 anos de aniversário, eles me fizeram um convite e, como eu modifiquei a sonoridade do instrumento, eu posso gravar e tocar com instrumentação como uma orquestra, por exemplo. E isso dentro da tradição não é possível. E correu a notícia, ela procurava essa linguagem para musicar Os Lusíadas, do Camões, que literalmente fala desse caminho das Índias. E nada melhor do que representar a sonoridade tradicional da Índia com o sitar, a cítara, o sitar indiano. Aí nós fizemos algumas canções, eu fiz 5, e uma delas foi muito executada, segue sendo até hoje, cantada em sânscrito e acompanhado de sitar e orquestra, no caso, né? E foi, a peça esteve em cartaz quase um ano aqui no Brasil, fora também. Então foi assim, para mim, significativo. Naquele momento, a embaixada, o consulado da Índia também me otorgou uma premiação, o cônsul Vishwanathan, e por todo esse trabalho que a gente já vem fazendo desde a Europa, principalmente na Espanha, aqui no Brasil também. Então foi um momento muito mágico de chegar assim e já participar de projetos tão especiais, né? E eu procurei nessas canções fazer esse conteúdo, desde a Península Ibérica, no caso Portugal, fusionando com algo da nossa raiz e, no caso, também mesclando com a cultura indiana, fazendo esse link. Estudando, né, também a história a jornada, a trajetória do Marcos, a gente descobriu que ele também participou do Big Brother. Pois, olha só. Do Big Brother Brasil. Exatamente. Como é que foi essa peripécia? Pois, olha, para mim também foi uma grata surpresa, e eu já havia lançado o segundo CD, Ancestral Trance. Desde os sons ancestrais eu mesclo com as músicas eletrônicas, mantras, fusionando o sitar também, vários tambores, os grooves eletrônicos, berimbau brasileiro, etc. E num daqueles programas, um produtor entrou em contato com a gravadora e realmente até hoje, fora do Brasil, segue se tocando muito o Ancestral Trance. Foi editado na Índia, na Rússia, na Alemanha, etc. Foi toque de celular na Itália durante 2 anos. Nossa, assim, incrível. E no Big Brother rolou isso. Uma noite temática, puseram meu CD, foram 7 canções, assim. E para mim foi uma surpresa. E a divulgação é imensa, né? Imagino, ó, muito bom. A gente vai ver mais uma imagem aqui, por favor, Ale. O Alexandre, nosso querido aqui, que está sempre na parte técnica ajudando. Olha essa imagem. Eu coloco várias fotos do meu caminho até a peregrinação, até onde está, na foto central, o mestre Mevlana Rumi. A foto em azul do lado direito é esse grande poeta sufi, talvez um dos 2, 3 maiores do século XIII. E minha ida até lá foi buscar a sonoridade, foi buscar também os instrumentos, e foi uma viagem pelo antigo caminho, a Rota da Seda, e foi maravilhoso. Foram 2 meses nos quais eu mergulhei muito da história, a partir da Turquia, da região interna ali da Capadócia, e contactando também, Samuel, com conteúdos históricos, ou seja, bíblicos, como, por exemplo, o apóstolo Paulo, que eu não sabia, que ficou 15 anos ali, meio sendo procurado pelo exército romano, e onde se iniciou todo o movimento cristão, nas antigas cavernas, grutas. Então, na região de Urgup, Goreme, eu fui atrás de música e me deparei com todo esse conteúdo filosófico, histórico, e tudo isso, veja você, o que a música não foi trazendo, e não foi também me incentivando a conhecer, para que
em composições, em temáticas, eu pudesse também passar um pouquinho desse conteúdo. Esse conteúdo que move com toda a história do Ocidente. Então, lá, ou seja, fui em direção a conhecer o mestre Rumi, as poesias, os instrumentos e canções, e acabei descobrindo todo um momento histórico no qual todo esse conhecimento veio trazido para o Ocidente, até, no caso, a Península Ibérica, né, pelo grande mestre Ziriab. No ano 825, eles construíram a primeira escola, a Faculdade do Conhecimento na Europa. E todo esse conhecimento, eles trouxeram livros, instrumentos, toda a filosofia do Oriente, e isso foi, digamos assim, a base do desenvolvimento dos, no caso, bárbaros europeus, que foram criando novos instrumentos, foi tendo uma educação bastante mais requintada. É muito interessante. É a base do meu último CD, Mágico e Místico, que eu falo muito do Rumi, das poesias, dos poemas da época, dos instrumentos, dos tambores que eu também consegui de lá. Então, realmente, meu trabalho é quase que uma pesquisa para o museu mesmo. A gente observa que nessa música ela tem todo o conteúdo vivencial, na realidade, né? Você passar por aquelas trajetórias, por aqueles lugares, pela história, e trazer através da sonoridade essa profundidade tão antiga, né? Tão milenária e tão profunda, porque aí a gente consegue sentir e perceber isso, né? Minha intenção, nesse momento, Samuel, é justamente esse, trazer aqui para as raízes brasileiras, para toda essa rapaziada, essa galera que está sedenta de conhecimento. Às vezes eu chego brincando, falando a linguagem deles, mas quando mostro, começam a se deparar com o conteúdo. Sim. E eu fico muito feliz por isso. Esse é o meu propósito, realmente. Vamos compartilhar mais uma canção com poesia, música com poesia? Perfeito. O Silêncio Místico 2. Sabe quando surge aquela reflexão espontânea? Quando as respostas são perguntas? Quando engendra aquele instante que maravilha a vida? Quando você escuta sem conhecer e é levado a saber? Sabe quando você se vê no cinema e sorri ante uma espécie de déjà vu? Quando não teme a morte e é ator espectador da vida? Quando vem a lembrança seus compromissos de outrora? Quando a abóbada invisível espera as noites e os mágicos beijos estelares? Sabe quando você chega no ontem e o presente é saudade? Quando lembra o futuro e nele reconhece os passos dos grandes iniciados? Quando seus olhos estão fechados, mas consegue ver no abstrato? Quando percebe que não são os olhos, mas o sentimento, tal veículo mágico? Sabe quando você está totalmente entregue ao sentimento? Quando sente, compreende, espera e age? Quando ainda escuta os murmúrios benéficos e nota que o telefone já está desligado? Quando ainda nem terminou de proferir sua prece e já sente Deus presente, totalmente inteirado? Sabe quando você desconfia que te amam mais do que pensa ser amado? Quando suas mãos são médiuns da luz e a expressão do divino, do universo, do sagrado? Quando surge um livro, uma mensagem, uma frase contendo tudo o que precisava de fato? Quando você se sente movido por um mistério e fortalecido diante dos obstáculos? Sabe quando você se sente rico, privilegiado, contempla o astro-rei e torna-se dourado?
Quando observa algumas de suas atitudes e se acha meio bobo, supérfluo e desconectado? Quando discerne os conselhos sérios e sorri com as crianças e os astros? Quando as flores têm um novo colorido, vê o pássaro azul e dança com os fogos alabastros? Sabe quando a manhã é tocada de ternura e sossego? Quando o novo dia supera o anterior e torna-se mais coração, mais inteiro? Quando você junta todas as partes que pareciam perdidas e sem significado? Quando se sente presente, íntegro, no todo interrelacionado? Já que você sabe, nada posso dizer. Segue a sua intuição, amor e coração. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o programa Consciência Próspera. Até já!